um objeto de design, uma proposta de design e de arte. E por que não de arte, né? Porque ela é toda recortada, enfim, ela tem a tecnologia, porque o recorte é laser. Enfim, eu acho que resumia bem a ideia de arquitetura é design, né? E foi aonde que iniciou a minha busca. Eu passo aqui. Bom, então, assim, em 1900, eu vou dar primeiro assim, uma linha de como é que eu iniciei, né? E alguns produtos. Esse foi o meu primeiro produto, por isso que eu botei ele aqui como segundo slide, né? Então, lá em 99, eu queria, como eu falei, agregar algo mais nos meus projetos. Esse algo mais estava ligado com a produção de um produto de design, de um produto diferenciado. E para isso eu tinha que ter um começo, e esse começo partiu através da participação de uma casa cor, em Porto Alegre. E foi em 1999 que eu resolvi assim, bom, esse ano eu vou fazer casa cor e eu quero que não quero não só fazer um espaço, pensar no piso, pensar em que quadros botar, em que tipo de iluminação, mas eu quero fazer mobiliário. Eu quero buscar uma empresa onde eu faço mobiliário e não seja só um mobiliário feito para aquele espaço, mas que possa ser um mobiliário produzido por uma empresa e, enfim, não deu certo. Porque, enfim, por N situações, porque em 1999 o design aqui no país era muito incipiente, as empresas não buscavam o design. Tinham o designer como uma pedra no sapato, né? Porque não agregava um custo a mais no produto e não trazia resultado financeiro para a empresa, né? Então aí começou o processo do não. O que é o processo do não? O processo do não é justamente a busca que eu estava atrás de empresas para fazer um produto, para colocar no mercado, para reproduzir aquele produto não uma vez, mas 2, 3, 4, 5, 6, 100, né? Enfim, que tivesse uma vida útil, né, dentro do mercado. E isso não aconteceu com esse produto, mas ali eu comecei a ver algumas dificuldades. E especificamente nesse produto, a dificuldade inicial, eu disse, olha, eu quero uma cadeira assim, mas eu quero que o pé da cadeira, ele é de alumínio, ele tem que ter essa ponta agulha aqui, ele tem que ser afinado, né? Tem que ser uma coisa estudada, assim. E foi um fator que encareceu um monte a peça, talvez até por esse motivo não tenha dado certo, porque na época as pessoas não pagavam isso, né? Hoje é outro custo. E, enfim, eu queria o espaldar alto, eu queria essa espessura, uma série de situações que eu condicionei para que o produto acontecesse daquela maneira que eu queria, né? Que foi bom por um lado, mas aí começou aquela história, não, mas é que o mercado não paga o preço, porque funciona. E N coisas acabou não dando continuidade ao trabalho. Mas foi uma experiência bacana. E aí foi feito a cadeira, foi feito mesa, foi feito um banquinho bar também. Né? Tudo chamou a linha. Essa era uma empresa de Belo Horizonte, porque na Casa Cor a gente tem a gente busca, né, empresas para fabricar o produto que a gente quer colocar no mercado. Hoje, né? Antigamente as pessoas viam isso como um fator que dificultava. Aqui o sofá também, sempre procurando minimizar o custo, mas de uma maneira muito empírica, sem ideia daquilo que eu estava realmente propondo, era algo muito caro. Enfim, não saiu. Aí eu comecei a fazer projetos, um monte de projetos que não saíram. Aí eu pensei, bom, eu tenho que... O que eu vou fazer? Tem a Bento Gonçalves, que tem muitas empresas Bento Gonçalves, né,
que poderiam ter aberto as portas e que na época, isso tudo em 99 para 2000, né? E essa dificuldade que hoje vocês não encontram, mas na época se encontrava, né, fez com que eu falasse, bom, quem que eu vou procurar? A fábrica ou o lojista? O lojista é aquele que está em contato direto com a ponta final, que é o consumidor, né? Ou com a fábrica, que é quem vai atrás, quem faz a produção. Aí surgiu aquela dúvida. Bom, o que eu fiz? Nessa dúvida total, eu fui... Primeiro eu tentei ir atrás da fábrica. A fábrica, muitas me fecharam as portas, me deixavam esperando e tal, e um descaso sobre aquilo que eu estava apresentando. Aí eu fiz um portfólio bacana, desenhado à mão e tal, porque na época as coisas não eram... Era um computador, mas eu não estava ainda ambientada, né? Não estava ainda dominando a ferramenta. Aí eu fui para São Paulo, botei um portfólio debaixo do braço e fui para São Paulo bater de porta em porta na Gabriel Monteiro. Você conhece São Paulo, sabe que a Gabriel ela é uma avenida em São Paulo que tem todas as lojas mais importantes do país. E eu, com a cara e coragem, fui fazer essa trajetória, né? Claro que muitos nãos, mas também tiveram aquelas empresas que viram o potencial e disseram que tem que... Porque sabe que tu faz o caminho contrário, né? Pega a fábrica, porque a fábrica... mas eu fui atrás da fábrica. Aí eu entrei na internet, fiz uma pesquisa enorme e essa pesquisa me fez chegar até a Xuxa. Santo Cristo. Lá longe de Santo Cristo. Aí eu saí de Porto Alegre, fui para Santo Cristo. Foi uma situação assim um pouco difícil também, porque a pessoa que fazia a escolha dos produtos era a pessoa que estava em Porto Alegre, e eu saí de Porto Alegre para falar com a fábrica e a pessoa estava em Porto Alegre. A pessoa ficou pé da vida comigo, e ligando para o Ju, pro Wilson, dizendo, Wilson, daí eu disse, não, eu vou receber, eu vou na fábrica, eu vou abrir as portas, porque é uma pessoa que está se dedicando e está querendo fazer alguma coisa. E aí foi que começou a nossa história. Mas nesse caminho todo a gente apresenta muitas vezes. Eu comecei aqui a colocar coisas que não deram certo, até mesmo porque a história não é só coisas que dão certo. A gente começa uma história muitas vezes batendo a cabeça, mas quando tu acredita naquilo que tu está indo buscar, ela dá certo, sempre dá certo. Não tem um profissional que eu conheço, não tem uma história que eu conheço, independente de ser design, qualquer tipo de história, que não dá certo se tu acredita, ela dá certo. Com certeza. Aí eu fiz esse produto aí, que na minha cabeça é um produto bacana, até hoje eu acho interessante, claro, para hoje eu faria diferente, né, a proposta, mas ele foi proposto lá no início. Então ele é uma peça, deixa eu chegar aqui perto, que não tem desenho, né? Então aqui é uma peça inteira de multilaminado, aqui com acrílico, isso aqui é usinado, né? Aí deu. Não tinha máquina, não tinha CNC, né? Então começaram os condicionantes, não dá para fazer, primeiro porque como é que eu olho o desperdício de material, vou dar isso tudo aqui de material fora, é de multilaminado, como é que eu vou cortar isso aqui, todos esses recortes para entrar o acrílico, como é que vai prender? Aí eu disse, meu Deus, aí já comecei a dar em parafuso, já não deu certo de novo, mas é a história, né? Tem que insistir para a coisa acontecer. Então essa cadeira aqui aí aqui o desenho técnico, né, que na época foi feito e tal, era uma peça única, iluminada, chegou até a gente discutir esse produto, mas acabou morrendo porque não tinha como produzir numa escala que desse um retorno para a fábrica, né? Retorno financeiro para a fábrica. Isso aí também a gente tem que considerar, tá? Para a fábrica e para o design. Aqui também é outro grupo que foi. Aí eu comecei a percorrer marcenarias, fábricas, enfim.
esse também não deu certo, na mesa, ela ficou parada em pé direito. E aí a gente vai estudando encaixes e aí a coisa vai começando. Cadeiras. Bom, essa aqui deu certo. Essa aqui deu certo e ela até hoje, quando eu chego nos eventos, né, Carlos? O pessoal do Rio, São Paulo, principalmente a Novo Ambiente, que é uma loja forte, que é um cliente forte da Schuster aqui no Rio de Janeiro, sempre diz, olha a cadeira Foz, vende, a Loridade, uma cadeira que todo mundo gosta, aí deu. E essa cadeira foi lá no início, foi logo depois, quase depois até daquela primeira que eu coloquei. E aí deu a sorte de ela estar até hoje na linha de produção e ser uma cadeira bem cotada. Na verdade eu digo sorte, mas não é bem sorte, porque tem toda uma pesquisa, todo um envolvimento que tu tem com o produto, até